7 histórias arrepiantes de terror no interior de Pernambuco. Que nunca contarm. Era uma noite qualquer no interior de Pernambuco, mas para quem estava por ali, o ar parecia estar carregado de medo e mistério. Histórias sussurradas nas esquinas, lendas cruzando gerações, e habitantes que juravam ter visto coisas que ninguém acreditaria. O vento uivava entre as árvores, como se tivesse algo a dizer. As sombras dançavam sob a luz da lua, criando figuras grotescas que faziam o coração disparar. Dizem que há um sítio, nas margens de um açude, onde ninguém se atrevia a entrar após o pôr do sol. Tinha uma história de uma moça que desapareceu ali, e até hoje, as pessoas falam do seu grito ecoando na brisa fresca da noite. Ao fundo, um murmúrio coletivo. Você já ouviu sobre o homem que aparece nas noites de sexta-feira? Dizem que ele estrangula quem ousa estar sozinho. O pessoal da cidade ficava em silêncio, os rostos pálidos e os olhos arregalados. Dava para sentir o nó na garganta de quem ouvia. Havia algo de maligno nos ares, algo que não deixava você se sentir seguro. A sensação de que havia olhos em todos os lugares, te observando, esperando. O que eles queriam? E o que aconteceu com aqueles que não voltaram? Histórias de fantasmas, assombrações e segredos velados. Era uma linha fina entre a fé e o medo. Quase não dá para acreditar que tudo isso acontece bem debaixo do nosso nariz, em nossa apenas imaginária cidade do interior. E antes que você pense que isso é apenas uma lenda, preste atenção, pessoas reais juram que testemunharam tudo. Naquela noite, você poderia ouvir os gritos distantes que ecoavam, ou seriam apenas ecos da imaginação? Sombras se movendo à medida que você dá o passo adiante na escuridão. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso prévio. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum do conteúdo exclusivo que está chegando. E enquanto você está aí, clica no botão de curtir, isso me ajuda demais com o algoritmo. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar, e enquanto isso, se você escuta o inesperado, o que faz seu coração acelerar, saiba que as histórias do interior são mais do que um conto, elas são um aviso, o relato de pessoas que enfrentaram o desconhecido. O que será que vem a seguir nessa trama obscura? O que mais se esconde sob a superfície calma dessa cidade que parece inocente? Uma pergunta paira no ar. O que mais vai acontecer se você mergulhar de cabeça nessa escuridão? As horas passaram lentamente, arrastando-se como se fossem condenadas. O céu, agora mergulhado em um tom azul profundo, permitia que o brilho da lua se intensificasse. Era a noite ideal para os sussurros do interior ganharem vida. As pessoas na cidade, sempre céticas, começaram a se encontrar em pequenos grupos, com olhares nervosos. O assunto era unânime, o desaparecimento da moça que, segundo contavam, havia sido vista pela última vez perto do açude. A ansiedade na atmosfera era palpável. Cada barulho parecia ser um prenúncio de algo sinistro, cada objeto parecia ter vida própria. Os mais jovens, movidos pela adrenalina, desafiaram-se a entrar no sítio abandonado, aquele que toda criança conhecia, mas ao qual ninguém realmente se atrevia. Entre eles estava Lucas, um jovem corajoso, talvez até demais. Era conhecido por suas bravatas, mas a verdade era que, por dentro, ele estava apavorado. Ao lado dele, estava Maria, sua melhor amiga, que tentava ocultar seu próprio medo, embora tremesse ao ouvir as histórias. Só será uma aventura, ele assegurou, tentando convencê-la, mas a dúvida se refletia nos olhos dela. Quando os dois finalmente chegaram à margem do açude, o mundo ao redor parecia ter congelado. A água estava calma, mas algo na profundidade parecia ocultar horrores. A dupla avançou, prudentemente, até que a luz do luar refletiu sobre a superfície, criando uma imagem distorcida de ambas as figuras. Maria hesitou. Um frio na espinha fez querer voltar, mas Lucas insistiu. Vamos só até a pedra grande ali. Subiram um pequeno declive em direção a uma rocha massiva bem à beira da água. Chegando lá, Lucas puxou o celular,
acendeu a lanterna e começou a iluminar as árvores ao redor. O que encontrou foi uma cena aterrorizante e olhos vermelhos observando-os da distância, a 3 metros deles. Uma sombra grande se movia entre as árvores, e o som de um grito feminino rasgou a quietude da noite. Maria cobriu a boca para reprimir o grito, mas Lucas estava paralisado, o celular escorregando de suas mãos, caindo na lama. Com um movimento rápido, a sombra desapareceu e um silêncio mortal pairou. O coração de ambos disparou como se quisesse sair pela boca. "Precisamos sair daqui agora!" Maria sussurrou, puxando Lucas pelo braço, mas ele não se movia. A próxima sombra que apareceu não trazia os mesmos olhos vermelhos, mas um brilho peculiar e fascinante que atraiu a atenção dele. Ela parecia uma mulher, com longos cabelos que dançavam ao vento, e vestes brancas que flutuavam como se fossem feitas de vapor. O rosto dela, pálido e angustiado, fez Lucas sentir um aperto no peito. Ele não conseguiu resistir. Enquanto Maria chamava-o para ir embora, ele se aproximou, atraído por um impulso inexplicável. A moça sussurrou algo que mais parecia um aviso. "Ele não deve saber. Se ele souber, acabará como eu." Lucas estava paralisado, percebendo que a moça não era como qualquer outra. Havia algo de sobrenatural em sua presença. Porém, antes que pudesse entender, a sombra que outrora observava com olhos vermelhos surgiu de novo, mais perto, avidamente atraída pela luz do celular. E tudo o que se seguiu foi um caos. Maria puxou Lucas, mas o pânico tomou conta e a força da sombra os atirou para longe. Desesperados, eles correram pela escuridão que agora parecia engolir tudo. O grito de alerta de uns e a promessa de não vá lá ressoavam em sua mente enquanto as árvores pareciam fechar-se ao seu redor. Até onde essa aventura iria? O passado tinha seus segredos, e eles estavam prestes a descobrir não só a verdade sobre a moça do açude, mas também sobre os desaparecimentos que assombravam o lugar. O que mais esperava por eles naquela noite impiedosa? Abaixo da lua, o bosque parecia ganhar uma vida própria. As árvores sussurravam, deixando a brisa fria passar entre suas folhas. Lucas e Maria, ainda em estado de choque, correram descontroladamente. O coração de Lucas batia forte. Imagens da moça etérea dançavam em sua mente, entremeadas por visões nebulosas da sombra com olhos vermelhos. O que era real e o que era imaginação? "Para onde estamos indo?" Maria gritou, sua voz tremendo como as folhas ao vento. A escuridão se tornava opressiva, cada sombra parecia ganhar forma, e o pânico quase fez Lucas desmaiar. "Não sei. Precisamos nos afastar do açude." Lucas respirava rápido, mas um instinto inexplicável o chamava de volta. Mesmo assim, sua lealdade a Maria o impediu de olhar para trás. Eles apressaram o passo, rumo a uma clareira que avistaram ao longe. Lá chegando, a luz da lua iluminou uma fogueira apagada, vestígios de uma festa esquecida. As cinzas frias eram a única lembrança de risadas e alegria daquele lugar. Contudo, a tranquilidade foi apenas um engano. Delicadas formas de flores silvestres cobriam o chão, mas quando Lucas lançou uma rápida olhada, notou que uma delas era diferente, um tom pálido que gritava por socorro. "Lucas!" Maria sussurrou, sem tirar os olhos do que estava atrás dele. Ele virou-se e viu a sombra que os perseguia. O corpo era indistinto, como se o próprio espaço ao redor estivesse se contorcendo e se torcendo para criar essa criatura. A pulsação do pânico era quase ensurdecedora. O grito dela saiu como um sussurro: "Corre!" A adrenalina fez suas pernas ganharem vida. Eles retornaram ao bosque, correndo sem olhar onde pisavam. Tinha que haver uma saída. Porém, quanto mais corriam, mais a sombra parecia se aproximar, como um lobo faminto atrás de sua presa. "Eu não posso parar!" Lucas ofegou, mas Maria estava exausta. Olhos arregalados e respiração entrecortada, ela puxou-o para um caminho mais estreito, uma trilha mal iluminada. "Vamos por aqui!" A trilha parecia ser um labirinto escuro. As árvores pareciam se inclinar, como se quisessem contê-los. Mas algo ainda mais aterrador se aproximava. A sombra tomava forma, e agora era um humano, uma silhueta que os estava envolvendo em um aperto sufocante. De repente, uma voz ecoou: "Você não deveria estar aqui."
Era a moça do açude. De repente, como um feixe de luz, ela surgiu em frente a eles, sua expressão repleta de desgraceira. É perigoso. Você precisa ir embora. Ela piscava, um enigma nas palavras. Você está tentando nos ajudar? Maria gritou. Por que você está aqui? Por que não nos diz o que está acontecendo? Os olhos da jovem mostraram uma tristeza profunda. O que está por trás de você não é o que parece. O passado clama suas almas. Vocês não podem permanecer. Maria tomou coragem. O que quer dizer? O que está acontecendo aqui? Mas antes que a moça pudesse responder, a sombra se manifestou, agora com um rugido ensurdecedor que ecoou pelos campos, fazendo os pássaros levantarem voo repentinamente. Lucas agarrou o braço de Maria. Vamos, agora! Ele puxou-a na direção oposta, mas uma mão gélida agarrou seu tornozelo, fazendo-o cair. Ficou paralisado, a sombra observando, se aproximando lentamente. A liberdade é um preço. A voz da jovem ecoava no ar com desespero. Lucas lutou para se levantar, mas a sombra se aproximou, sempre mais próximo. O que a moça tinha advertido? O que eles realmente descobriram naquela noite, com o braço de Lucas preso? Uma ideia choqueante cruzou sua mente. Teria ele e Maria chegado ao centro de um segredo terrível que poderia não apenas definir suas vidas, mas também os destinos de muitos outros. Eles precisavam descobrir antes que o caminho se tornasse irreversível. Mas o que estava preparado para ser revelado poderia derrubar não só os dois, mas todos na cidade morram ou lutem. A sombra desafiou, criando uma pressão insuportável. Lucas e Maria, imersos no horror, olhavam para o futuro incerto, presos entre a escuridão e uma verdade que tinha um preço alto para ser pago. O vazio pareceu ganhar vida enquanto Lucas tentava se soltar do aperto gélido que o prendia. O rugido da sombra reverberava através das árvores, um som tão profundo e aterrador que fez o chão tremer sob seus pés. A presença da criatura era como uma névoa sufocante, cobrindo suas mentes com uma paralisia inescapável. Maria! Lucas gritou, sua voz cortada pela adrenalina e pelo medo. Ele se virou, sua mente girando em busca de uma saída. O olhar de sua amiga, repleto de desespero e determinação, fazia seu peito doer ainda mais. Não olhe para ela! Ele berrou, e a sombra parecia se alimentar daquela confusão, crescendo em tamanho e poder. Maria, no entanto, não estava disposta a se deixar intimidar. Precisamos descobrir o que ela quer. Pode ser a única chance de nos salvar. Inesperadamente, uma faísca de coragem iluminou seu rosto, enquanto ela tentava arrastar Lucas para longe do toque gelado da sombra. Um impulso primal instigava Lucas. Para onde foram? Para onde eram levados? A escolha parecia predestinar sua condenação, mas a esperança a mantinha viva. Não, Maria! Essa não é uma escolha que devemos fazer agora. Lucas a puxou com força, os olhos fixos na criatura que os encarava com uma ferocidade assustadora. Ela não está aqui para nos ajudar, está aqui para nos destruir. A sombra pulou, lançando-se em sua direção, transformando o ar ao seu redor em uma massa densa e distorcida. De repente, a jovem do açude interveio. Parem! Olhem! Ela parecia flutuar, entre luz e escuridão, enquanto gesticulava com as mãos. Existem segredos em nosso passado que você não conhece. O que está atrás de vocês alimenta-se do medo, da culpa, é isso que a torna mais forte. Lucas viu a sombra hesitar por um instante, apenas um, mas o suficiente para elevar sua esperança. Talvez seja verdade, ele pensou, talvez ela saiba como quebrar esse ciclo. Se você quer escapar, deve não apenas correr, mas enfrentar o que teme. As palavras da moça atravessaram a distância como um eco distante, trazendo consigo a sensação de que algo profundo e enraizado no passado os prendeu ali. A sombra rugiu novamente, mais furioso do que antes, como se as palavras da moça fossem um desafio que precisava ser respondido. Devemos encarar a verdade, buscar quem somos de verdade. Maria gritou, agora com mais intensidade. Se o que nos espera é a sombra, então que venha. Estamos prontos.
Em um gesto brusco, Lucas se soltou da pressão da mão gélida que o mantinha preso. Ele viu as flores pálidas se contorcendo ao redor, como se estivessem vivas, pulsando em resposta ao clamor desesperado de seus corações. A conexão com o passado que a moça mencionou tinha um peso inconcebível, mas ali, cercados pela escuridão, decidiram avançar. A sombra se agitou, voltando-se freneticamente, uma tempestade de terror se espalhando por seu corpo distorcido. Lucas e Maria, mão na mão, tomaram coragem em meio ao caos. Vamos enfrentá-la juntos! Lucas gritou, e a determinação em seus olhos se acendeu como uma chama. Mas antes que eles pudessem avançar, a moça do açude deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Cuidado! A verdade que você busca é mais sombria do que imaginam. Este lugar guarda a dor de tantos que vieram antes de vocês. E assim, com a sombra rugindo e a verdade prestes a ser revelada, a própria noite ao redor começou a girar. As árvores pareciam prender a respiração, como se esperassem o desfecho de um conflito que ultrapassava várias gerações. O que se escondia sob o manto da escuridão poderia levá-los a um abismo de horror. Pode ser que a sombra não fosse apenas um perseguidor, mas um guardião de segredos que estavam prestes a se desenrolar. Eles se encontravam na borda de um mistério aterrorizante, prestes a ser desvendado, um mistério que poderia mudar tudo, inclusive seus destinos. E então, com a lua observando de longe, uma nova revelação estava prestes a surgir, uma verdade que poderiam não estar prontos para suportar. Quem realmente eram Lucas e Maria nesse jogo de sombras? O coração de Lucas batia descompassado, um medo se mesclava à urgência de enfrentar a sombra que pulsava diante deles. O rugido quase ensurdecedor parecia zunir em seus ouvidos, como um aviso interminável de que não havia mais espaço para hesitação. Ao redor, a escuridão parecia viva, pulsando com a agonia de almas perdidas, presas naquele ciclo interminável de dor. Vamos, precisamos descobrir o que está acontecendo! Maria exclamou, empurrando Lucas para se mover em direção à sombra. A determinação em sua voz cortava o ar pesado como uma lâmina. Lucas sentiu o frio tocar sua pele novamente, mas não era apenas a criatura prendê-lo, era a culpa, o peso de segredos enterrados que, até então, ele se recusará a confrontar. A moça do açude se adiantou, sua expressão firme e séria. Lembrem-se, enfrentar não é apenas atacar. É abrir os olhos para as verdades que vocês ignoraram. Lucas trocou olhares com Maria, ambos sem coragem de recuar. A sombra, que antes parecia apenas um monstro a ser temido, agora começava a tomar forma, como um espelho refletindo o que havia de mais obscuro neles. Estou aqui por causa dos seus medos. A sombra gritou, a voz ecoando como o trovão. Vocês fugiram de suas verdades, mas agora a hora é chegada. O passado exige ser libertado. As palavras ressoaram como um relâmpago em meio à noite, iluminando seus rostos. O que o passado traria? Um episódio sombrio que haviam selado nas profundezas da memória? Lucas lembrou-se das noites em que evitava olhar nos olhos de sua mãe, na esperança de escapar do peso de sua dor. Maria se recordou do olhar desapontado de um pai que nunca entendeu sua escolha de amizade com Lucas. Diga-nos o que quer! Maria gritou, desafiadora, mas com um tremor de vulnerabilidade que não passou despercebido. A sombra hesitou, como se considerasse sua resposta. Quero que vocês assumam o que são. Aceitem suas feridas, suas falhas. Apenas então poderão avançar. Lucas sentiu o vazio dentro de si se fechar em um nó. O que ele realmente era? Um garoto que temia o escuro? Um amigo que, em certo momento, não soube apoiar? O frio da sombra apertava aumentando, como se estivesse fazendo cócegas em suas inseguranças. Maria, ele sussurrou, e se for isso? E se a única forma de vencê-la for confrontar o que mais tememos? O pensamento de expor suas fraquezas o deixava agoniado, mas havia algo reconfortante em compartilhar esse terror com alguém que compreendia. Sim. Ela respondeu, fervendo de coragem. Temos que fazer isso juntos, não podemos deixar que o passado nos prenda para sempre. Como se sentisse a intensidade da determinação deles, a sombra começou a se contorcer, o rugido lentamente se transformando em um lamento. Então enfrentem, preparem-se para a dor que carregam.
Somente a aceitação os libertará. Com um movimento quase involuntário, Lucas se aproximou, puxando Maria para perto. Seu coração pulsava, forçando-lhes a dar o passo mais visceral de suas vidas. Assim que se uniram em um abraço sólido, um fenômeno inesperado ocorreu. Luz começou a emanar de suas mãos entrelaçadas, um brilho tênue, mas crescente, que iluminou o rosto da sombra, revelando seus traços deformados. Por um momento, o rugido cessou e, com isso, o eco de suas almas despedaçadas começou a ressoar. Mas o que eles viriam ali, no rosto da sombra, era uma possibilidade de redenção ou um abismo sem fim de dor, e, enquanto o brilho aumentava, uma nova realidade começou a se desdobrar na escuridão. A história de um ancestral perdido se revelaria, levando-os a uma verdade que desafiaria tudo o que acreditavam. Quem era aquele ser que se alimentava de suas memórias? A luz que emanava das mãos de Lucas e Maria pulsava como um coração recém-descoberto, iluminando a sombra até então opaca. Aos poucos, a criatura parecia perder sua forma contorcida, e o lamento que antes dominava o ar se transformava em sussurros. Era como se a escuridão estivesse procurando uma nova era, um novo desígnio entre suas memórias acumuladas. "Quem é você?" Maria perguntou, o timbre da sua voz ecoando suavemente na escuridão. "Sou o eco de tudo que vocês tentaram esquecer", a sombra respondeu, a forma agora mais clara, menos ameaçadora. Quando a luz de suas mãos tocava o ser sombrio, ele revelava traços familiares, a fisionomia de um homem que eles já conheciam. Lucas sentiu um frio na espinha, seu peito se apertou. "Não pode ser", a sombra sorriu com um semblante triste, os olhos fulgurantes como estrelas perdidas. "Sou seu avô, Lucas. E conheço todas as suas dores porque também as carreguei. Minha história é a raiz do que vocês agora vivem." O choque percorreu Lucas e Maria como um terremoto na alma. Ali, diante deles, não estava apenas um monstro que se alimentava de memórias, mas a personificação do que seus passados ocultos poderiam revelar. Espelhos quebrados refletindo uma família e sua tragédia, um legado de dor que se repetia. "Você nos abandonou", Lucas gritou, a raiva e a tristeza conflitando em seu peito. "Como você pode ter coragem de aparecer agora?" "Eu não abandonei vocês", a sombra fez uma pausa, sua voz tocando os lados da escuridão. "Eu fui forçado a me afastar pela culpa, por não carregar a verdade sobre mim. Assim como você se afastou de sua mãe, Maria. No fundo, todos nós fugimos do mesmo passado." Os olhos de Maria brilharam com lágrimas. "Como podemos acreditar em você? Como sabemos que isso não é uma armadilha? Porque só ao encarar a dor podemos encontrar a cura. Vocês têm o poder de reescrever essa história." A sombra estava se tornando mais translúcida, a luz de Lucas e Maria iluminando cada vez mais o ambiente. "Mas precisam abrir suas feridas, precisam entender que o perdão é a única saída." Lucas e Maria trocaram olhares e um misto de compaixão e desespero os uniu ainda mais. "E se não conseguirmos?" Maria murmurou. "Então ficarão presos para sempre nessa escuridão, repetindo os mesmos erros", a sombra respondeu, e uma nova onda de vento frio correu pelo local. "Eu não sou um monstro. Sou as suas feridas não tratadas." A sensação de um abismo se formando sob eles era palpável. A ideia do perdão era atraente, mas como poderiam perdoar o que nunca entenderam completamente? "Você precisa nos ajudar a entender", Lucas exclamou, um nó na garganta. "Queremos fazê-lo, mas temos medo do que podemos encontrar." A sombra hesitou novamente, como se ponderasse sua próxima revelação. "A verdade está mais próxima do que vocês imaginam. Para encontrá-la, escutem os sussurros das almas que passaram por aqui. Eles conhecerão a história que agora se desdobra." Com um movimento dramático, o entorno começou a se transformar, como se uma cortina fosse aberta. Luz e sombras dançavam, retratos de memórias centenárias surgindo por toda a parte. Vozes ao longe murmuravam, um coro de lamentos e resgates, dando vida a histórias que eles jamais souberam. Com os corações acelerados, Lucas e Maria se prepararam para enfrentar não apenas a sombra, mas as verdades escondidas que moldaram suas vidas. Mas antes que pudessem avançar, um estrondo ressoou por todo o espaço, fazendo as paredes pulsarem. E a sombra gritou: "Vocês estão prontos para a verdadeira revelação? Então, ouçam."
Mas quais segredos a escuridão ainda guardava? E qual o preço para entender o passado que atormentava suas almas? As vozes sussurrantes tornaram-se mais claras, um fluxo de memórias que ecoava pelo espaço, preenchendo o ar pesado com uma intensidade palpável. Lucas e Maria sentiram um calafrio percorrer suas espinhas enquanto tentavam decifrar as sombras dançantes à sua frente. As imagens pareciam conjurar histórias que medo e dor transformaram em lendas e fábulas. Preparem-se, a sombra os alertou, sua figura agora quase etérea, cercada por um halo de luz tremulante. Vocês vão ouvir o que aconteceu, mas não se deixem levar pelo desespero. A verdade é muitas vezes mais sombria do que imaginamos, então, tudo ao redor deles começou a girar e as memórias tomaram forma. Primeiro, uma alegre celebração de família, risadas e danças, imagens avermelhadas de um passado que parecia feliz. Contudo, logo essa cena foi substituída por gritos e lágrimas, uma casa que ardia em chamas sob um céu ameaçador. O olhar de Lucas se encheu de terror, ele reconheceu aquele lugar. Era a casa de sua infância, a que sua mãe sempre mencionava, mas sobre a qual ele nunca quis saber. Isso não é possível, gritou. Não pode ser a verdade. Maria segurou firmemente o braço de Lucas, lembrando-se das histórias que ouviu em sua infância, da dor em cada relato. Deixe-nos ver, por favor, precisamos entender. Ela implorou, sua voz quase suprimida pelo som do caos que se desenrolava ao seu redor. E lá estavam eles de novo, os rostos familiares misturados na névoa. Mas havia algo de diferente, entre eles, uma figura sombria, cuja presença parecia engolir toda a luz. Foi a culpa que nos consumiu. Sussurrou uma voz. Não conseguimos perceber que estávamos nos perdendo. Juntos, eles viram momentos de amor e traição, de riso e choro, entrelaçados em uma tapeçaria emocional que revelava a complexidade de suas famílias, histórias de abandonos e reconciliações, de promessas quebradas e esperanças esquecidas. A confusão parecia crescente, como um mar revolto prestes a afogar suas almas. O que fazemos com isso? Lucas questionou, suas mãos tremendo. Como lidamos com tudo isso? A sombra, agora mais próxima, respondeu com um tom triste. Vocês devem escolher, permanecer na escuridão ou buscar a luz. O perdão não é apenas sobre os outros, mas sobre vocês mesmos. Libere-se da prisão que construíram. Então, sem aviso, uma imagem se destacou entre as outras, uma briga intensa, um grito desesperado. Ele reconheceu seu pai e sua mãe, a cena tremeu ao revelar uma traição que Lucas nunca havia imaginado. Ao ver a dor em seu próprio rosto na memória, a verdade cortou como uma faca. Não, eu não sabia. As vozes se misturavam em um turbilhão de dor e sentimentos, cada uma carregando uma verdade que ele nunca quis ouvir. Maria se voltou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Lucas, nós podemos mudar isso. Podemos enfrentar o que ficou oculto. Como? Ele murmurou, a sensação de impotência o arrastando para o fundo de um abismo escuro. Estariam prontos para enfrentar a verdade que poderia reduzir tudo o que conheciam a cinzas? Escutem! A sombra gritou, cortando o ruído, sua figura se tornando mais definida. Para seguir em frente, precisam aceitar o que foram e o que ainda podem ser. A história não termina aqui. E enquanto as imagens continuavam a se desenrolar, uma nova presença começou a se formar, mais forte e mais ameaçadora. Uma figura encapuzada apareceu do fundo, parecendo observar cada movimento deles. O clima de tensão se intensificou, trazendo o frio cortante de algo que estava prestes a ser revelado. Quem é você? Maria gritou, um eco de desespero misturado à determinação. A figura apenas riu, e a risada ecoou como um presságio, uma sombra do que ainda viria. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir, e assim, a escuridão começou a se agitar, o futuro incerto pairando como uma nuvem sobre eles. Poderiam realmente lidar com a história que agora estava prestes a ser contada? Capítulo seguinte, o riso da figura encapuzada reverberou como um trovão através do caos que o cercava. A sensação de que estavam à beira de algo colossal deixou Lucas em estado de alerta. Ele sentiu seu coração disparar, como se quisesse saltar de seu peito, enquanto Maria tentava puxá-lo para trás, buscando uma saída.
Mas não havia como escapar, eles estavam presos dentro de suas próprias memórias, e aquelas sombras não iriam deixá-los ir facilmente. Vocês não estão prontos. A sombra os alertou, seus olhos brilhando com uma sabedoria sombria. Mas a verdade não espera. Às vezes, ela pode ser terrivelmente dolorosa. O ambiente girou rapidamente novamente, até que uma nova cena se materializou diante deles. Desta vez, eram crianças pequenas Lucas e sua irmã, Rúbia, brincando ao redor de um caramanchão florido. Os risos ecoavam, mas havia uma ansiedade no ar que não conseguiam ver. Maria olhou para Lucas, em busca de respostas, e viu que ele estava petrificado. Ele nunca tinha falado sobre Rúbia. Antes que pudesse processar a cena, a luz começou a oscilar. As crianças riam, mas, de repente, a risada se desfez em gritos estridentes. A imagem distorceu-se, e aquelas crianças, que um momento antes eram graciosas, agora estavam em meio a um tumulto, suas vozes se transformando em choros desesperados. Lucas, o que aconteceu? Maria perguntou, mas ele estava perdido no horror daquela lembrança. Então, a cena mudou novamente, abruptamente. Onde antes havia alegria, agora havia destruição. Eram gritos de emergência, ambulâncias, tudo ao redor dele se tornava um borrão de medo. A sombra se aproximou mais ainda, seus olhos ardendo com a intensidade da verdade que estava prestes a ser revelada. Às vezes, o maior medo vem das coisas que não podemos controlar, disse a figura, sua voz soando tanto como um aviso quanto como uma condenação. Foi em um momento de desespero que sua história tomou um novo rumo. E Lucas entendeu. Ele sempre soube, mesmo em partes intocadas de sua memória. Rúbia não havia apenas desaparecido. O que ocorrerá naquele dia fatídico era um segredo que a família buscou manter enterrado na dor e na vergonha. O peso dessa revelação era quase insuportável. As lembranças fragmentadas o invadiram como ondas, arrastando-o para baixo. Imagens de um acidente, de decisões ruins, de palavras não ditas. Desculpe eu não ter te protegido, murmurou, sem querer, como se buscasse o perdão da irmã que nunca poderia ouvir. Você não pode mudar o passado, sofra pelo presente, a sombra insistia, e seu tom gelado parecia indicar que ele não era o único a carregar dor. Maria sentiu uma onda de empatia e se aproximou de Lucas. Isso não é tudo, não pode ser. Ela afirmou, seu olhar determinado. A verdade é incômoda, mas ela nos liberta. Precisamos avançar. E no instante em que suas mãos se tocaram, uma nova memória irrompeu, mais intensa e viva, como se estivesse invocando algo ainda mais sombrio. Uma cena de uma disputa feroz, outras vozes gritando palavras que cortariam como facas. A figura encapuzada se aproximou, agora mais clara, revelando um rosto que Lucas não reconheceu, mas ao mesmo tempo parecia familiar, como um reflexo distorcido de seu próprio passado. Vocês acham que conhecem a verdade, mas as camadas de horrível ainda estão por vir. O clima pesou, como se o ar em volta deles fosse aço. Cada respiração se tornava um esforço. Preparem-se! O que está prestes a ser revelado pode ser mais devastador do que vocês imaginam, advertiu a sombra, antes que tudo começasse a girar novamente. E quando o mundo ao seu redor se estabilizou, Lucas notou algumas figuras se formando ao fundo, sombras que há muito estavam escondidas. Quem eram aqueles que testemunhavam sua dor? Poderiam ser aliados ou inimigos? Alguma coisa não estava bem. Por que estamos aqui? Que segredos você guarda? Lucas gritou, sua voz cheia de desespero, mas a única resposta que recebeu foi uma onda de risadas sombrias ecoando na escuridão. O suspense pairava no ar, como um prenúncio de tempestade. O que mais a história revelaria? Como Lucas e Maria enfrentariam a verdade que poderia mudar tudo novamente? As sombras estavam prestes a contar sua versão. O cenário girou, uma borrasca de luz e escuridão, e Lucas foi subitamente arremessado para o chão de uma sala familiar. As paredes estavam cobertas de fotos enegrecidas pelo tempo, rostos sorrindo que agora pareciam mais sombras do que memórias felizes. Maria estava ao seu lado, mas seu olhar estava fixo em uma figura que surgira lá no fundo, uma mulher de cabelo desfeito, com olhos de desespero que pareciam clamar por socorro.
Por favor, não me deixem sozinha, a mulher implorou, sua voz ecoando como um lamento. Lucas a reconheceu, era sua mãe, mas envelhecida de uma forma que o desconcertava. As marcas de dor em seu rosto eram profundas, e a tristeza em seus olhos pesava sobre Lucas como uma âncora. Isso não pode ser real! Maria exclamou, puxando Lucas levemente para trás, mas algo naquela cena o atraiu como um imã. Ele sabia que precisava se aproximar, que precisava ouvir. Você não pode escapar da sua história, Lucas, a mulher continuou, suas palavras como uma faca cortando o silêncio. Você, Rúbia, todos nós fazemos parte disso. O que aconteceu naquele dia não foi um acidente. Foi uma escolha. As sombras dançavam ao redor deles, engolindo a realidade em uma espiral de dor. Lucas sentiu o coração apertar, as lembranças agudas e cortantes de uma conversa queixar em posturas defensivas. Mãe, eu não posso, ele respondeu, lutando contra uma sensação de impotência. Desculpe não ter entendido. Não se trata de entendimento, mas de aceitar a verdade, sua mãe afirmou, avançando como se quisesse tocá-lo, mas uma barreira invisível a mantinha afastada. A escolha de não falar. A escolha de não lutar. Isso tem um preço, Lucas. E agora é a hora de pagar. Um grito ecoou ao longe, seguido de outros, um coro de vozes que clamavam por justiça. Lucas olhou para Maria e viu que ela também estava empalada pela revelação. Você não vai nos deixar, vai? Perguntou ela, seu rosto refletindo uma mistura de medo e esperança. Eu não posso deixar vocês, Lucas declarou com firmeza, sentindo uma força invadir seu corpo. Se eu enfrentar isso, talvez possamos libertar Rúbia, libertar minha mãe. Essa dor não pode ser o fim. A figura encapuzada surgiu ao lado, sua presença envolta em mistério. Ainda há mais. Muito mais a ser revelado, se estiver disposto a ver, disse com um sorriso enigmático. E essa verdade que você tanto busca tem raízes mais profundas do que você imagina. Antes que pudesse responder, a sala começou a mudar outra vez, contorcendo-se como um corpo agonizante. A realidade distorceu-se ao seu redor e uma nova cena começou a se formar. Dessa vez, Lucas viu o que parecia ser uma festa. Rúbia estava lá, radiante em um vestido de festa, mas a alegria era efêmera. Ele sentiu uma onda de felicidade ao vê-la, mas logo foi ofuscada pela imagem de um homem se aproximando em um canto escuro. Ele era familiar, mas Lucas não sabia dizer por quê. Havia algo de perigoso em sua presença. Quem é ele? Maria perguntou, seu olhar fixo no desconhecido que pairava naquela atmosfera de alegria. A figura encapuzada estava agora ao lado deles, mergulhando sua voz em um sussurro que parecia gelar o sangue de Lucas. Apenas o início da verdade que vocês não estavam prontos para descobrir, disse a sombra. E como uma tempestade se formando, o ar se encheu de tensão, pressentindo um desfecho que poderia devastar totalmente suas almas. Lucas sabia que caminhava para o abismo que se abria à sua frente. Então, quando isso vai parar? Ele gritou, sua voz carregada de desespero. A resposta, porém, ficou envolta na névoa densa que os cercava. O que mais poderia surgir das sombras? Qual era o segredo que ligava seu passado ao presente e ao desconhecido terrível que se aproximava? A cada passo, uma nova camada de horror parecia se desvelar. Lucas e Maria estavam enredados em uma teia de memórias, sem saber se eram prisioneiros ou exploradores da própria dor. O puxão emocional do passado se intensificava a cada instante, e ele sentia que estavam prestes a desenterrar algo que havia permanecido enterrado tempo demais. A figura encapuzada olhava com um ar divertido, esperando ansiosamente para que eles se deparassem com a verdade definitiva. Olhem! A voz da sombra ecoou, enquanto uma nova imagem começava a formar-se diante deles. Era uma noite, e no centro da cena estava Rúbia, parecendo tão feliz, tão viva. Lucas afastou-se involuntariamente, como se pudesse proteger a imagem que amava. Vinha com ela um grupo de amigos ao redor, todos rindo e brincando na festa. Mas a alegria logo se tornou um eco distorcido, e Lucas pôde ver um homem se aproximando. O que deveria ser uma noite mágica rapidamente se transformou em uma cena horrenda. O homem exibia um sorriso sombrio,
e algo no jeito que observava as crianças fazia a pele de Lucas se arrepiar. Ele não entendia, mas seu instinto gritava que algo estava prestes a acontecer. Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? Lucas perguntou, sentindo o pânico subir pela garganta. É o guardião dos segredos, Lucas, a sombra respondeu, o arauto da verdade que você precisa encarar. Ele é o elo entre o passado e o destino que os aguarda. A figura encapuzada gesticulou, e a cena nublou-se, transformando-se novamente em um turbilhão de gritos e confusão. Era como se as memórias se fundissem, revelando um pesadelo que Lucas havia desejado esquecer. Foi ele quem esteve lá naquela noite fatídica. Ele sempre esteve lá. Maria sussurrou, o horror em seu olhar refletindo a compreensão de que o homem que anteriormente parecia ser apenas um estranho era, na verdade, um componente crucial de sua traição familiar. Você tem que enfrentá-lo, Lucas, não apenas por você, mas por Rúbia também, ordenou a sombra, em tom firme. A cura só virá quando você encarar as verdades dolorosas que ainda a cercam. Com um golpe de coragem, Lucas avançou. Ele não podia se permitir hesitar. A sombra que o seguia agora cansou-se de ver as sombras da fraqueza e da dúvida se arrastando. Ele tinha que se libertar. Assim que a cena se estabeleceu, Lucas olhou nos olhos do homem. Você não pode mais nos prender. A coragem ecoava em sua voz. Eu não me deixarei ser dominado pelo medo. O homem fez uma expressão de desprezo. Por quanto tempo você se enganará, Lucas? A dor faz parte de você. A culpa te consome e ainda te manterá preso a esta escuridão. As palavras ressoaram como um trovão. Lucas lutou contra o peso das verdades que não queria ver. As memórias voltaram. Ele se lembrou das tardes ensolaradas, das risadas e dos segredos que nunca ousou discutir. O seu silêncio havia contribuído para a dor de sua mãe, para a perda de sua irmã. A imagem da festa se desfez, em seu lugar, ele viu flashes de discórdias, de brigas familiares, as vozes exaltadas ecoando na casa que antes representava aconchego. Ele viu sua mãe, sob um olhar de desapontamento. Ele viu Rúbia, cheia de luz, mas envolta em trevas que a consumiam aos poucos. Basta! Maria gritou, sua voz clara e resoluta. Não deixe que isso controle suas decisões. Seu passado não pode definir quem você é. E foi naquele momento, com toda a dor exposta diante deles, que Lucas percebeu. Ele não seria definido pelas escolhas dos outros, ou mesmo pelas suas próprias falhas do passado. Havia uma força dentro dele que se acendeu como um fósforo em uma noite sem fim. Eu perdoo o meu passado. Eu perdoo aqueles que me feriram e, principalmente, eu me perdoo. Lucas declarou, e assim que essas palavras saíram de sua boca, uma luz intensa começou a emanar dele e de Maria. As sombras ao seu redor começaram a se dispersar e a atmosfera pesada começou a se afastar, revelando um brilho suave e tranquilizador. A figura encapuzada se transformou, seu semblante mais leve e amoroso. Vocês encontraram o poder do entendimento, e isso ilumina o caminho à frente. As memórias que antes trouxeram dor agora começaram a se misturar com traços de amor e perdão. Rúbia apareceu à sua frente, não mais uma sombra, mas uma jovem animada e iluminada. Ela sorriu com amor, e Lucas, sentindo um peso ser dissolvido, correu até ela. Eu lamento, Rúbia, por não ter te protegido, por não entender o que poderíamos ter sido se tivéssemos enfrentado isso juntos, Lucas declarou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sempre estarei com você, irmão. Só quando você se perdoar, poderá ter paz. E sua mãe também, ela sorriu, tocando seu rosto levemente. Ela sempre quis que você soubesse a verdade. Quando Lucas olhou para Maria, ela estava radiante, e a luz que emanava dela parecia uma extensão daquela verdade que haviam finalmente abraçado. Cano escuro se despedia e, ao olhar para a sombra que havia sido seu avô, agora transformada em luz, ele percebeu que o legado de dor poderia ser interrompido ali. Foi então que Lucas e Maria, juntos, permaneceram de mãos dadas, prontos para deixar o passado para trás e seguirem para um futuro onde a dor não era a única herança. Com um último olhar, as memórias se dissolveram,
trazendo um arrebatamento de esperança e promessas de um novo começo. O eco de suas escolhas reverberou pelo ar, dessa vez, não mais como uma sombra, mas como um futuro onde suas histórias poderiam ser reescritas. O amanhecer refletia sua jornada recuperada, e Lucas sentiu que estava finalmente livre. Mas antes que pudessem deixar aquele lugar, uma voz ao longe chamou. Preparem-se, este é apenas o começo das revelações que vos esperam. Era hora de decidir como aqueles novos capítulos seriam escritos. Era hora de dar uma nova chance às sombras do passado e à força da luz que agora traziam consigo. Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e dar aquela força. Comente suas reações e teorias sobre este final. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal e fazer parte desse incrível universo.